Se fizéssemos uma lista para elencar os equipamentos obrigatórios de um veículo e itens de segurança, eu tenho certeza que na sua lista, assim como na minha, apareceriam os pneus do veículo. E não é para menos, né? É um equipamento importantíssimo e que ajuda você a evitar que você entre em situação de risco, possibilidade de um sinistro de trânsito. Um pneu em bom estado de conservação, na pressão correta, ele vai garantir uma segurança na frenagem, estabilidade do veículo, enfim. Nós temos uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito, que é a resolução número 913 de 2022, do CONTRAN, que revogou uma norma anterior que tratava do tema, que era a resolução número 558, lá de 1980, e que trata justamente do tema pneus. Aí eu vou chamar a atenção de vocês para um ponto específico, que é a questão das condições do pneu, né, em relação à profundidade do sulco, possibilidade de conduzir veículo nessas circunstâncias e uma possível cometimento de uma infração de trânsito em razão do mau estado de conservação. De acordo com essa norma, a profundidade mínima dos sulcos é de 1,6 milímetros. Isso você aprende até na primeira habilitação, né? Você está tirando a primeira habilitação, tanto na aula de legislação de trânsito, quanto na aula de direção defensiva, na aula de mecânica básica. Esse é um tema que é comum, é tratado pelos instrutores quando você está lá no processo de formação, justamente você ter essa noção. Quando ocorre o desgaste da banda de rodagem do pneu do veículo e ele chega nessa profundidade de 1,6 milímetros, significa dizer que o pneu não está mais numa condição de você conduzir com segurança e ele precisa ser substituído. No meio do sulco do pneu, que são aqueles desenhos, as pessoas chamam popularmente de desenho, ou de arranhão, de ranhura, enfim, que ficam nos pneus e ajudam a escoar água, justamente para que numa chuva, o acúmulo de água na pista, o pneu ali no bom estado, ele seja capaz de escoar essa água e evitar que você passe pelo efeito da aquaplanagem ou hidroplanagem. Quando o pneu não está num bom estado, ocorre chuva, acúmulo de água na pista, e você está numa velocidade incompatível com a segurança, então pode acontecer de você passar por esse efeito, que é justamente quando o veículo fica, né, justamente em cima da lâmina d'água, e o condutor perde o controle do veículo, podendo ocasionar um sinistro de trânsito. Até mesmo em pista seca, você não tem a mesma eficiência com relação à frenagem. No meio desses sulcos tem uma bolinha ali de borracha que é chamada de TWI. TWI é uma expressão em inglês que eu não vou me atrever a falar aqui para vocês, mas que tem justamente 1,6 milímetros, e quando ocorre ali o desgaste, que chega, a banda de rodagem chega naquela altura, significa dizer que o pneu não está mais num bom estado de conservação, ele não pode mais ser utilizado, você precisaria fazer a substituição. Ainda assim, algumas pessoas, muitas vezes por uma dificuldade financeira, outras por desleixo, enfim, acabam não fazendo essa troca. E se for flagrado pela fiscalização de trânsito e o agente da autoridade de trânsito constatar o cometimento dessa infração, ele vai lavrar o respectivo auto de infração. Essa infração, ela está prevista lá no inciso 18 do artigo 230 do CTB. É uma infração de natureza grave, vão ser registrados 5 pontos no prontuário do proprietário do veículo, além de uma multa de R$ 195,23. Existe ainda a previsão de aplicação da medida administrativa de retenção do veículo para regularização. Faço uma observação aqui, porque já recebi esse questionamento algumas vezes. Professor, se por acaso tiver mais de um pneu em mau estado de conservação, e aí, o que acontece? Vai ser mais de uma autuação? A resposta é não, vai ser apenas uma autuação. Por quê? Porque aí seria a lavratura de um segundo auto de infração, o terceiro ou quarto, enfim, vai que é os 4 pneus ali em mau estado, a partir da mesma raiz do Código de Enquadramento, Código da Infração. Isso é uma explicação técnica, tem um outro vídeo aqui no canal que eu explico isso. Se você quiser entender melhor, eu vou deixar a descrição o link desse vídeo na descrição aqui, caso você queira entender o que é Código de Enquadramento da Infração. Mas para explicar de maneira bem simples, seria uma espécie de nova autuação pelo mesmo motivo, uma duplicidade. Então, quando o agente da autoridade de trânsito constatar mais de um pneu em mau estado de conservação, ele só autua uma vez. Aí o valor dessa multa continua sendo o mesmo. E a pontuação continua sendo a mesma. O que ocorre é que o agente, no momento em que ele constata, ele faz a lavratura do auto de infração, lá no campo de observações ele vai descrever, né, que havia, de repente, os 2 pneus da parte dianteira do veículo estavam em mau estado de conservação, por exemplo. Ou seja, ele está descrevendo ali a situação real que ele viu e que configura a irregularidade da qual ele está lavrando aquele auto de infração, configura aquela infração que ele está lavrando o respectivo auto. Então ele só descreve a conduta, mas vai ser apenas, nesse caso, né, nesse meu exemplo, uma autuação, tá bom? E você,
Já se deparou com essa situação? Já deu aquela paradinha ali no sinal, aí você dá uma olhada pro lado, vê aquele carro que tá com o pneu liso ali, você faz até a piada clássica. Ih, rapaz, acho que o dono tá lixando para pintar, né? Já ouviu essa? Né? Um aluno aí uma vez de primeira habilitação soltou essa aí no carro. Meu pneu tá desse jeito, já lixei, só falta pintar. Já pensou? E a situação de risco que é criada ali, né? Infelizmente, às vezes, o pessoal leva no bom humor, mas tem toda uma possibilidade de se envolver em sinistro de trânsito em razão da condição daquele veículo. Ficou com dúvida? Concorda com algo, discorda de algo? Fique à vontade, vá deixando aí nos comentários. Você que nos acompanha aqui no canal já sabe. Deixou sua dúvida, de algum modo eu tento te ajudar a esclarecer, tá bom? Eu agradeço muitíssimo a você que me acompanha até aqui. Um grande abraço, até a próxima.